Se segura aí na cadeira porque você também não vai acreditar no que você vai ver agora. Olha aí, e no final eu vou te mostrar uma tremenda coincidência. Afinal de contas, o Brasil é o país das coincidências, não é? Olha aí. Os mesmos que negam a democracia hoje pretendem, repito, uma anistia plena, geral e irrestrita que haverá de ser resistida por cada um de nós, homens públicos responsáveis. Por isso, meus caros amigos, eu tenho dito sempre que nunca foi tão importante nesse país os professores para poder formarem a nossa juventude, a nossa sociedade. Nunca foi tão importante nesse país os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para aplicar lei e ordem àqueles que ultrajarem a democracia e o nosso Estado de Direito. Nunca foi tão importante a imprensa do nosso país para poder dar a informação correta em tempos de falsidade, de mentiras que permeiam sobretudo as redes sociais ainda não reguladas no nosso país. E digo, presidente Lula, que os partidos políticos foram importantes, que os profissionais da saúde foram importantes na pandemia, que todos nós fomos importantes para preservar a democracia, inclusive o senhor, mas nesse instante digo, presidente Lula, nunca o Brasil precisou tanto do senhor como hoje para garantir a soberania nacional do Brasil. Rodrigo Pacheco é um dos pais de todo esse regime totalitário de exceção ao qual o Brasil foi submetido. Ele é um dos pais. Ele fingiu que o monstro não estava engordando, crescendo, criando mais tentáculos, abusando da autoridade, violando a Constituição, violando direitos humanos, processo legal. Ele fingiu que prisões políticas não estavam acontecendo. Ele viu um deputado federal ser preso de maneira ilegal, imoral, inconstitucional. Ele deu de ombros, ele não ouviu o que as ruas estavam falando, porque as ruas estavam cheias, e como o deputado Eduardo fala agora, é preciso que voltemos às ruas de maneira pacífica agora, dia 3, até para mostrar para os americanos o que Alexandre de Moraes tem feito com o país, que o país não aguenta mais. Mas voltando ao Rodrigo Pacheco, tudo isso que nós estamos vivendo tem a digital da covardia do Pacheco, tem a digital dele. E eu repito, Paula, a lista não está fechada. Pode ser que nos próximos dias nós vamos ficar sabendo de mais um nome que entrou na lista, ou de mais um nome que já estava na lista e que agora esse nome se tornou público, mas eu repito a informação que eu dei anteriormente. Alguns ministros já receberam um e-mail dizendo que os vistos foram cassados, e a lista continua aberta e nem todos os nomes terão publicidade. Muita gente vai só ficar sabendo que não tem mais visto quando aterrissar aqui na terra do Tio Sam. Olha só, os parlamentares que eu consegui conversar aqui, por que aqueles apenas que eu consegui? Porque eles estão em recesso, eles estão de férias, eles estão em recesso. E um deles, quando eu disse, você sabe da comissão de senadores? E ele me respondeu assim, agora? Aí ele falou, mas não tem ninguém em Washington. Ou seja, o despreparo não dessa comissão. Bom, mostra, esse despreparo já mostra com uma foto apenas que é um senador da República de bermuda. Não interessa se é numa reunião, apenas ali entre eles. São imagens que vão rodar o Brasil. Um senador da República de bermuda para negociar uma coisa, supostamente negociar, né? Um assunto tão importante para o Brasil. Só isso já mostraria o despreparo absoluto desses senadores e dessa comissão, que mais veio para cá para fazer compra do que qualquer outra coisa, porque o Congresso americano está em recesso, isso já diz tudo. Ou seja, eles deveriam ter pensado nessa comitiva, nessa comissão, antes do recesso, se eles quisessem de verdade endereçar esse problema sobre o tarifaço no Brasil. Depois vieram para cá com uma narrativa de o Obama vai ajudar a gente. O Barack Obama vai ajudar a gente. Aí você vê o despreparo absoluto. Não leem notícias, não sabem sequer o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e todo o entrave, todo o imbróglio entre a atual administração de Donald Trump e Barack Obama nesta semana. Não é nenhuma rusga do passado. Esta semana, sobre os documentos que foram levantados sigilo da Tulsi Gabbard, que é a diretora do Departamento de Inteligência, documentos que mostram que Obama
teve conluio do Obama com a comunidade de inteligência para prejudicar Donald Trump, principalmente depois que ele foi eleito no primeiro mandato, que ele está o conluio com a Rússia. Aí você fala, meu Deus, não tem como ficar pior? Não tem. Eles foram para uma reunião na residência da embaixadora. A embaixadora não foi recebida. Deu de cara na porta, na Casa Branca. Não foi recebida. Não atenderam a representante do Brasil em Washington. Não dá. Agora não dá. Recesso, o presidente Trump viajando. E aí você manda um Jacques Wagner. Você acha que os americanos, Paula, não sabem das posições de Jacques Wagner e todos os asseclas em torno do PT em relação à Palestina, ao Hamas, aos judeus, a Israel? É claro que eles sabem. É óbvio que eles sabem. Vocês acham que eles não sabem da foto de Geraldo Alckmin com todos aqueles líderes do terrorismo mundial? Sabem também. Então, quando eu vejo um senador falando estamos aqui para distensionar, não, só pode estar brincando, só pode ser piada. Eles vieram aqui para fazer compras, porque o pacote de toda essa comissão, mais o pacote do atual executivo no Brasil, que está na cama com o Hamas, não tem como distensionar. Não tem como. Vocês viram que o Alexandre de Moraes, mesmo pela grande imprensa, acompanhando pelos bastidores da grande imprensa, que o Alexandre de Moraes queria prender o Jair Bolsonaro e não prendeu? Pela primeira vez houve um recuo. O Fux, que já vinha demonstrando sinais de não estar em concordância, não estar alinhado com Alexandre de Moraes na condenação de Jair Bolsonaro, votou contra, abertamente contra, pela primeira vez, a tornozeleira em Jair Bolsonaro e demais medidas cautelares. Isso tudo está acontecendo porque eles estão vendo que o movimento é sério. O Eduardo Bolsonaro não é mais o fujão, não é mais o covarde, não fazem mais chacota comigo nos jantares na casa do Alexandre de Moraes. E assim como essa percepção tem mudado, também todos viram quais vídeos foram cancelados. Que não foi só do Alexandre de Moraes. Foi também, por exemplo, de Rodrigo Pacheco. Eu não sei se vocês têm aí, talvez mais para frente no programa das senhoras vocês possam assistir, mas o vídeo em que o Lula fala que ele é bom de truco. Não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se o Trump trucar, eu vou dobrar para 6. É num evento onde atrás do Lula estavam lá o Pacheco, o Camilo, né, Camilo Santana, outras autoridades do governo, outros deputados federais. Nenhum deles está sorrindo. Quando o Lula fala que vai trucar com o Trump, o Rodrigo Pacheco, ele quase bota a mão na boca assim, ele fica assim, incrédulo. Ele fala, meu Deus, onde é que vai acabar isso? Eu te digo, Rodrigo Pacheco, onde é que vai acabar? Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes. E onde é que o povo entra nisso daí? Mostrando que o Trump não está tomando uma decisão isolado, que mesmo diante de um estado de exceção que persegue pessoas, que persegue velhinhas, onde a todo momento, antes de uma manifestação de rua, os deputados do PT discursam falando, olha, vocês vão para a rua, vai acontecer com vocês igual o 8 de janeiro, vocês vão tudo para a cadeia. Que mesmo debaixo dessa ameaça, o povo brasileiro é capaz de mandar um recado para o mundo. Um recado de que está disposto a se sacrificar para lutar pela sua liberdade. Eu acho que no Brasil inteiro agora haverá, por todo o país, grandes manifestações, dia 3 de agosto. E é um momento ímpar, porque 3 de agosto é o último domingo antes da volta do trabalho do Congresso Nacional. Então todos aqueles que desejam, né, colocar uma boa mesa de negociação com os Estados Unidos para tratar de tarifa, igual o Japão acabou de fazer e está agora anunciando mais de $500 bilhão de investimento nos Estados Unidos, igual vários outros países estão conseguindo fazer, a gente tem que entrar nessa mesa de negociação numa boa posição. Isso significa o quê? Vamos começar atendendo o primeiro parágrafo da carta do Trump. Colocar em votação a anistia. Não vai adiantar, o Brasil não vai conseguir, né, substituir o mercado norte-americano. E os Estados Unidos têm muito mais facilidade em substituir os produtos brasileiros. A gente tem a China, não vai ser fácil vender avião para a China. A China compra basicamente commodities brasileiras, né? É soja, minério de ferro, milho, etc. Então é isso daí que a gente tem que prestar atenção para, né, conseguir reverter
o atual quadro de crise institucional brasileira. Dentro do Brasil, não existem mais ferramentas para reverter esse quadro. É por isso que eu estou aqui fora, é por isso que eu estou trabalhando junto com o Paulo Figueiredo, lado a lado, para a gente conseguir levar adiante, né, essas mensagens. E, graças a Deus, a gente conseguiu a atenção do governo Trump. Finalizando, porque no início eu imaginava até que o Trump fosse delegar para o Marco Rubio, secretário de Estado, essa situação do Brasil. Mas quando ele colocou na sua própria rede social, a Truth Social, né, post muito duro contra o Alexandre de Moraes, contra a crise institucional brasileira, falando abertamente do presidente Jair Bolsonaro, ele puxou para a responsabilidade dele. Ou seja, podem ter certeza, o Trump nunca recuou. Ele ganhou do Canadá na questão migratória, tarifou o Canadá e conseguiu mais rigor, né, na política migratória canadense. Ele tarifou o México e depois vieram as maiores apreensões de fentanil da história do México. Ele queria inspecionar e parar o programa nuclear do Irã. O Ali Khamenei, o líder do Irã, se negou, ele bombardeou o Irã. Então podem ter certeza, não vai ser o Lula chupando jabuticaba ou o Alexandre de Moraes mandando recado via grande imprensa que vai conseguir parar o Trump. Deputado, estamos a menos de uma semana para a tarifa de 50% entrar em vigor e esse final de semana tem uma comissão de senadores viajando aos Estados Unidos para tentar uma negociação. Você acredita que eles vão ter acesso à Casa Branca e vão conseguir ter algum sucesso nessa negociação ou essa tarifa já é uma realidade que vamos ter que enfrentar? Eu acredito que os americanos aqui vão entender como um desrespeito. Porque se eles encontrarem com alguém do governo, é uma pessoa subordinada ao presidente Trump. Você imagina vir aqui, por mais alto nível que seja, por mais respeitáveis que possam ser os políticos brasileiros, né, os senadores, conversando, vamos supor que eles consigam uma reunião de alto nível. E eu acho que não vão conseguir, tá? Acho que eles vão conseguir reunião talvez dentro do Congresso Nacional, com seus pares, etc. Vão dar uma satisfação para os seus eleitores, mas não vai passar disso, né? Não vão falar com as pessoas que têm o poder decisório. Mas vamos imaginar que elas conseguissem ter acesso, porque eu já sei até que já caiu uma agenda deles dentro do State Department. Porque quando chega no State Department, eles querem falar com quem? Com as pessoas que nós estamos falando. As pessoas que a gente conseguiu a confiança, as pessoas que nós fizemos relatórios, as pessoas que nós mostramos às vezes com matérias da grande imprensa de esquerda, de viés de esquerda, que aquilo que nós estamos dizendo, temos razão. Aí chega, essa pessoa fala, Eduardo, Paulo, você conhece o fulano, ciclano e beltrano? Eu falei, sim. Estou pedindo uma agenda aqui com tal pessoa. Tem até parlamentar do partido do Lula. Eu não estou entrando no mérito de quem são, do passado deles, nem nada não. Mas um americano aqui, ele vai olhar para isso e vai falar, bem, o cara é do partido do Lula. O Lula está chupando jabuticaba. O Lula está falando que vai trucar. O Lula está adorando essa história toda. O comandante da sua política internacional, Celso Amorim, né, que prefaciou o livro do Hamas, está cantando musiquinha Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né, aí eu estou me colocando no lugar da autoridade americana aqui, porque depois vão fazer corte, já imagino. Vocês acham que ele vai receber de bom grado isso, sem que antes nós tenhamos tentado cumprir um dos 4 pontos da carta dele para o Lula? Eles vão tomar isso como desrespeitoso, porque os pontos do Trump, ele não está exigindo nada demais. Ele está exigindo o quê? Uma normalidade democrática. Quem é que é contra soltar presos políticos? Quem é que pode ser contra eleições limpas e transparentes? Quem é que pode ser contra, né, cada um dizer o que puder na internet e ser individualmente responsável por aquilo? E não um novo modelo de censura que responsabiliza a empresa por aquilo que o usuário diz. Quem é que pode ser contra isso, gente? Aí os senadores vão vir aqui, vão se encontrar com autoridades americanas. Por que eu sou favorável nesse ponto? Eu discuto com o Paulo Figueiredo e acabei sendo voto vencido. Por que eu sou favorável a que eles encontrem com as autoridades americanas? Para eles receberem uma mensagem dura e entenderem que o que está sendo feito aqui não é brincadeira, não é uma questão comercial, é uma questão de se tratar de solucionar uma crise institucional. O Trump fala a todo momento, meu Deus do céu. Será que não tem assessores nesses gabinetes que consigam traduzir a carta do Trump para português? Ou sequer português eles entendem, porque a área ocidental do State Department tem enviado mensagens em português. A embaixada americana ontem estava retuitando o Darren Betts, que é uma pessoa altamente relevante, se não o principal agente da Lei Magnitsky dentro do State Department, que estava tuitando e falando
Será que não consegue entender isso? Porque o americano já mandou vários recados. E tudo que ouviu foi chacota, foi não recuo com relação à censura, foi dobrar a aposta, foi bracelete tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro, foi congelamento de contas bancárias da minha esposa. Para finalizar aqui, eu estava ontem, né, Geisiane, Paula e Marina, eu estava dando uma entrevista para o Real America's Voice, um grande portal aqui de comunicação. No final da entrevista, obviamente estava tratando de Alexandre de Moraes, no final da entrevista a pessoa falou: Eduardo, que lamentável o que está acontecendo com seu pai. Será que não seria possível você fazer uma ponte para nós entrevistarmos o seu pai? Eu falei: não, porque foi antes da decisão do Moraes, né, dizendo o seguinte, ele está proibido de dar entrevista e ele pode até ir para a cadeia, porque ele deu uma entrevista e ele não sabia que não poderia. O americano ele fica sem entender, ele fica assim, olha, desculpa, vocês estão um nível abaixo da Venezuela. Então é por isso que o Trump está tomando essas decisões todas de maneira tão emergencial e de maneira tão contundente. Se nós deixarmos para depois, se o sistema se consolidar, aí não adianta mais sanção, remédio diplomático, pode sancionar em 1000%, que aí realmente nada disso aí vai adiantar. Nós queremos evitar que esse momento chegue, né, e a gente quer abrir uma boa mesa de negociação. Deputado, nós somos mais de 26 mil telas aqui no Oeste com Elas. Quero transmitir ao senhor aqui o carinho da audiência. A audiência está super feliz com a sua disponibilidade aqui de tempo e agradecer também a nossa audiência. Lembrar aqui a nossa audiência que nós estamos no ar segunda a sexta a partir das 10 da manhã, Oeste com Elas, então, aqui na Revista Oeste. Deputado, a gente sabe também que teve um pouco de ruído em relação à sanção Donald Trump, o tarifaço ali de 50%, especialmente nos empresários. A gente sabe que isso mexe bastante com o nosso empresariado e com o nosso agronegócio. Gostaria de ouvir do senhor algum recado para essa classe, se o senhor tem algum recado. Alguns ficaram muito incomodados, alguns acharam que foi uma medida descabida. Gostaria então que o senhor passasse algum recado aos nossos empresários. Primeiro, né, leiam todos os livros do Trump. Aprendam que o que ele está fazendo não é nada de extraordinário. É tudo que ele sempre fez nas décadas dele enquanto empresário. Ele estressa a situação para entrar numa mesa de negociação de uma maneira mais confortável. E ele sabe que quando ele dá uma sacolejada no tabuleiro, primeiro as pessoas negam, né? Depois elas acabam aceitando e daí sim, né, ela vai acabar entrando na mesa de negociação. O Brasil está chegando perto desse momento da aceitação. Muita gente achando que daria para postergar as tarifas. Agora elas estão entendendo que a coisa é para valer. Até porque o Trump ele já postergou no passado a tarifa com relação a outros países, mas era quando estava se tratando apenas de questão comercial. No Brasil tem um conteúdo de crise institucional liderada pelo Alexandre de Moraes. É por isso que eu falo muito no Moraes e deixo um pouco de lado o Lula. O Lula é coadjuvante. O Lula, ele é aquele bêbado da rua, sabe? Você vai comprar pão, aí tá lá 7 da manhã o cara do outro lado da rua lá gritando, te xingando, mas é só o bêbado da rua, ninguém dá muita importância para esse cara, não. Então, se você conseguir se colocar no lugar do Trump, você vai entender que está chegando próximo da mesa de negociação. Mas, infelizmente, o Brasil ele vai acabar sendo aquele país que vai pagar o pato para que o Trump prove que quando ele fala que ele vai tarifar dia tal, ele realmente irá fazê-lo. Para não se criar mais essa percepção de que não, ele sempre posterga, então ele vai postergar. Não, o Brasil vai servir de exemplo de que o Trump ele é duro não só nas palavras, mas também na ação. Mais uma vez, não é algo que eu deseje, não é algo que eu gostaria. Mas o Brasil tem que entender que se nós nos comportamos como uma ditadura, nós vamos receber tratamento de ditadura. E no regime de exceção não se gera riqueza. Quem são as pessoas ricas em Cuba? Quem são as pessoas ricas na Venezuela? São só os agentes do governo. É só o rei e os amigos do rei. Na Venezuela, só o Maduro que está gordinho. Então, brasileiros, nós temos que entender o seguinte, nós estamos num momento crucial, onde, graças a Deus, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo está tendo atenção com o nosso país. Por quê? Nós estamos prestes a escolher 2 caminhos. O caminho de Cuba e da Venezuela, onde os senhores serão, né, eternamente escravos, vão trabalhar para pagar altos impostos, para sustentar as viagens do Lula, né, com a Janja, a sua eterna lua de mel, para resgatar a corrupta do Peru, como a ex-primeira-dama Nadine, que foi trazida para o Brasil. Isso sim, uma violação, uma
interferência em outro país, no judiciário, ou se a gente vai estar disposto ao sacrifício pessoal para salvar o nosso país inteiro. Essa guerra extrapola até a questão da anistia, para soltar aquelas senhoras, para permitir que todos os exilados possam retornar para o país. Ela vai ser decisiva para as próximas décadas no Brasil. A gente vai decidir aqui se eu vou poder entrar ao vivo na Revista Oeste ou se daqui a pouco as portas da Revista Oeste serão fechadas. Porque vocês já viram que Alexandre de Moraes não tem limites. E eu sei que ele está disposto a tudo. Agora o que eu quero saber é, Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, né, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar lá o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. Empresários brasileiros, é hora de, em massa, fazer pressão contra o Alexandre de Moraes, bater na porta do STF e do povo ir para as ruas, principalmente, né, dia 3 de agosto, além de outras eventuais manifestações. Análise. Ao contrário de Lula, a maioria dos líderes globais evita provocações a Trump. Trump trata aliados e inimigos com a mesma tática de coerção e bullying político, mas o retrospecto mostra que desafiá-lo e manter a tensão alta não costuma ser a melhor opção. Mas Lula falou que o grosso vai entrar, que ele é o brabo, que ele vai fazer, ele vai acontecer. Aí isso que até diz, né? Vejam, não é que os líderes globais se calam e baixam a cabeça, mas eles evitam provocações a Trump e negociam. Já o representante do Brasil, escolhido pelas máquinas, talvez não só isso, né? Escolhido pelos iluminados, oferece jabuticaba, não negocia e escala a tensão. A turma do Metrópolis ontem fez um compilado de 10 vezes que Trump resolveu cutucar, né? Desculpa, que o Lula resolveu cutucar o Trump, né? Não é ataque, ataque jamais. Só quem ataca é Bolsonaro e a extrema-direita. E tá ali esse compilado. Eu vou dar play aqui. O vídeo aqui é relativamente curto. Já vai aqui direto ao ponto nas falas do Lula. O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump, presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um milênio, eu não quero fazer para vaca, eu vou fazer isso, eu vou não ficar, eu não vou, eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, nem é conveniente para a China, nem é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza. E os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado.
Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Ele tá forçando a barra, né? Lulinha tá forçando a barra, tá forçando a amizade, mas tudo bem, deixa ele. Aí, a galera que tava, e aí, será que a gente não consegue adiar? Vamos tentar adiar aí do dia 1º. O secretário de Trump confirma que tarifas dos Estados Unidos entrarão em vigor em 1º de agosto, viu? Mesmo com negociações em curso, o governo Trump mantém pressão sobre parceiros e reforça discursos contra práticas consideradas desleais. A Tsuki colocou a fala: mas eu tenho que acreditar no secretário de comércio, esse Howard Lutnick. Não. Eu não confio nesse cara, tá bom. Trump confirma. Se a palavra do secretário não serve, o Trump confirmou também, né? Ele afirmou ontem que tarifas vão entrar em vigor na sexta como planejado. A sobretaxa atinge o Brasil, foi estabelecida em 50%, uma das maiores do mundo. O 1º de agosto é para todos, disse ele durante entrevista coletiva ao lado de Ursula von der Leyen, com quem fechou um acordo. Salve, salve! Aí vem a turma lá, né? O Roberto Azevedo. Foi contratado pela iniciativa privada, trabalhava no OMC, representava o Brasil, e aí querem saber, e aí? Se a gente for no OMC, a gente tá com processo aí contra a Trump. Aí fala na Globo militar. Essa semana nós noticiamos, todo mundo noticiou, a manifestação do Brasil na Organização Mundial do Comércio, uma organização que o senhor já dirigiu, sabe bem como funciona, e eu vi o senhor mesmo alertando em outras entrevistas que não se devia esperar nada concreto, imediato, no curto prazo desse movimento. Explica para nós, por favor, por que é que não funciona assim na OMC e também por que, embaixador, esses organismos multilaterais todos estão tendo cada vez menos serventia em mediar esses conflitos. Pois é, eu acho que esse é o ponto central, não é só a OMC, é o sistema multilateral como um todo que está enfraquecido, né? Nós estamos vendo isso na ONU, em todos os organismos subordinados à ONU, que assim estão. A OMC não é subordinada à ONU, é independente, mas assim mesmo, a OMC, por exemplo, tinha um mecanismo de solução de controvérsias, né? Ela arbitrava reclamações entre as partes. No primeiro mandato do presidente Trump, ele basicamente paralisou esse mecanismo porque ele impediu a nomeação de juízes para o órgão de apelação da organização. Aí nós tivemos 4 anos do presidente Biden, dos democratas, no poder. Eles poderiam ter corrigido, poderiam ter retomado as atividades do mecanismo de solução de controvérsias, não fizeram isso, continuaram com o sistema paralisado. Voltou o presidente Trump e agora é o bilateralismo, o unilateralismo que impera. Então nós não podemos esperar que a OMC faça milagre, né, nesse aspecto, porque o mecanismo não está funcionando. Agora, é o foro adequado, né, para se fazer esse tipo de reclamação. Acho que o Brasil fez muito bem, o movimento está certo, mas o foro é correto, tinha que fazer isso. Mas, infelizmente, do ponto de vista de solução da questão, com o mecanismo de solução de controvérsias, isto a OMC, neste momento, não está equipada para oferecer. Vocês não querem resolver porcaria nenhuma, pai. Conversa mole. Diante da dificuldade, né, de entender o assunto, pessoas resolveram desenhar a explicação, né? Não ficou tão bom porque esse desenho está em inglês. Talvez desenhar de uma forma que nem palavras sejam necessárias. Mas o Mafia mostrou, né? Jair preso, pague tarifa. Quando não tiver mais Bolsonaro sendo perseguido, acabou a tarifa. Cara, é fácil de entender, né? Marcou lá os nossos governadores democráticos para ver se eles entendem, porque tá difícil, viu? Rapaz, tá difícil explicar para esses nobres adultos na sala. Eduardo Bolsonaro ontem postou um lindo vídeo aí sobre o Ratinho Júnior e os outros que estavam no evento da XP, e Eduardo falou o seguinte:
E aí veja esse discurso do Eduardo, né? E aí, não sei, reflita aí se é o discurso de uma pessoa radical. Porque a imprensa diz que o Eduardo é muito radical, né? Trump postou diversas vezes citando Bolsonaro. Fez uma carta onde falou de Bolsonaro. Fez declarações para a imprensa defendendo nominalmente o fim da perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. Desculpe-me, governador Ratinho, mas ignorar estes fatos não vai solucionar o problema, vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de vários brasileiros. Imagina os americanos olhando para esse tipo de reação e pensando: o que mais podemos fazer para estas pessoas entenderem que é sobre Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores, como expresso na carta, posts e entrevista de Trump? Tem uma coisa demais nessa postagem do Eduardo? Eu acho que essa não, né? Tá bem de boa. Mas a imprensa já lidou como ataques. Eduardo ataca o Ratinho Júnior. E não só o Ratinho Júnior, que Eduardo fez outros comentários ao longo do dia de ontem. Tá ali, né? Mas não é que botou critica. Eduardo critica Tarcísio e Ratinho Júnior por falarem de tarifaço de Trump sem defender Bolsonaro. O que ele fala do Ratinho, vocês puderam ver ali, né? Foi diretamente tacado o Ratinho. E em relação ao Tarcísio, foi o seguinte, né? Durante o evento, o Tarcísio disse: se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, vai perder o Brasil e a consequência virá. E aí nós vamos trabalhar para que a consequência não venha. Tarcísio falou isso. E Eduardo ontem mandou uma direta, né? Aquela indireta que tem nome e sobrenome. Tarcísio de Freitas. É hora dos homens tirarem os adultos da sala. Pegou pesado, né? Falou que não é homem. Eu gostei, viu? Eu gostei, porque eu não tô. Pra mim, o Tarcísio tinha que tomar, não sei, velho, um castigo aí de ficar de joelho em cima do milho, sabe? Rezando aí um dia inteiro de Pai Nosso e Ave Maria pedindo perdão. De não conseguir sequer falar da anistia. Não precisa ter um discurso bélico em relação ao judiciário, mas, pelo amor de Deus, que seja levantar uma possibilidade. Lá no evento da Faria Lima, falou: olha, gente, a gente também deveria estar olhando o aspecto político da situação. Sabe, falava assim, quisesse nem citava o nome de Bolsonaro. Eu não entendo o que é que passa na cabeça. Não entendo, né? Eu não quero dar minha opinião do que eu acho do Tarcísio, porque eu não quero mais briga do que eu já tenho, por hora, né? Mas aí a gente vai vendo. Aí a Fernanda Barroso comenta, e eu trouxe comentário dela porque o Gil Diniz colocou embaixo: governadores e demais, no evento da XP, dias após o ministro mandar prender deputado que se manifestava pacificamente e humilhar o governador do Distrito Federal, escancar a covardia nacional, finge normalidade enquanto o país vive sob regime de exceção. São cúmplices da tirania, todos vocês sem exceção. E o Gil Diniz diz: são os adultos da sala. Quem reclama de censura, violação de direitos humanos, subversão jurídica, etc., estão sendo tratados como crianças birrentas. Além disso, ainda pode colocar, né? Deputado alvo de inquérito, porque por ajudar Eduardo Bolsonaro, que é o caso do Felipe Barros, né? Entrou na mira. E Eduardo não parou. Eu tô gostando do Eduardo assim, porque tanta treta, bicho, que tem assim ao longo dos anos, que eu vou guardando o momento certo pra quando eu sinto que a militância está mais preparada. Porque quem sou eu, né? Eu não sou ninguém. Eu sou oreudo, só. Mas aí quando vem alguém com o sobrenome Bolsonaro, nada, o pessoal fica assim, ó: eita, mas o que está acontecendo? Resolvam no privado. Aí quando a pessoa vê que a coisa já passou do ponto que não dá mais pra resolver no privado, fica todo mundo meio assim, né? E tá ali, ó: Eduardo Bolsonaro retoma críticas a Tarcísio por evitar falar de anistia às vésperas do tarifaço. Eduardo observou que a carta de Trump, anunciando as tarifas, citava suposta perseguição política, suposta, contra Bolsonaro. Para Eduardo, não há como negociar o tarifaço sem tratar do aspecto político. E tá ali, né? O que Eduardo falou, a Folha de São Paulo transcreveu, que é esse outro tweet: desconfie de quem se mostra preocupado com a tarifa do ministro e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta do Trump que é expressa na solução do problema. Estão te enganando, jogando para a plateia, prolongando o sofrimento de quem dizem defender. Outra turma aí que... pensei que já ia falar da delegação que foi pega de calças curtas. Mas olha pra isso. Você tá vendo o tom do Eduardo?
Eduardo Radical, o radical, isola oposição no Congresso. É radical demais, Eduardo, né? Nossa senhora, velho. Aí o professor Carlos Barros diz: as vozes do regime tentam a todo custo pintar o Eduardo como radical, mas basta assistir ao que ele diz para ver que não há uma nesga de radicalismo. Firmeza? Com certeza. Objetividade? Presente. Seu discurso é limpo e os alvos identificados e as ações direcionadas. Radical. E o pior é o seguinte, né? Quando Eduardo se movimenta na direção e as pessoas que aos olhos da sociedade são seus aliados vão em outra direção ou ficam calados, né? Eles acabam passando realmente essa imagem que existe um isolamento. Até mesmo a militância se questiona: eita, e aí? É realmente Eduardo lutando sozinho contra tudo e todos? Tem horas que fica parecendo isso, né? Aí tu vê ali. Senadores do Brasil nos Estados Unidos não tem reunião marcada com ninguém do governo Trump. Aí, como não tinha reunião nenhuma, o que é que eles fizeram? Se reuniram no hotel. Só entre eles. Como é que eu vou resolver a tarifa? Conversando dentro do hotel com os meus amigos brasileiros. Cara, é loucura, gente. A gente tá vendo assim, um mundo muito louco. Eu tenho certeza que você deve estar falando: mas será que isso aqui realmente aconteceu? Não é possível. Estamos vendo um momento de loucura, assim, generalizada. A sociedade enlouqueceu. O povo enlouqueceu. Não é piada. As pessoas estão loucas. Estão tratando isso aqui como se fosse algo normal. Reunião? Que reunião, cara? Vocês se encontram todos os dias no Senado? Que mané reunião? E o cara ainda me bate uma foto de short. De short. E obviamente faz a pose, né? Ó, vai bater a... Você dá... Normalmente você vai bater uma foto, né? Senão, só faz um sorrisinho, dá um sorriso, faz um legal, hang loose, né? Assim, um 22, coraçãozinho. O Marcos Ponte, na hora de tirar a foto, fala assim: ó, vai, tira a foto aí, vê se tá parecendo que eu sou inteligente. E no melhor, né? Se reúne entre eles em quarto de hotel. No quarto do hotel, viu? E fizeram o que depois nesse quarto, hein? Não fizeram ousadia não, viu? Ó vocês. Embaixadora Maria Luísa Viotti, que não tem acesso de alto nível no governo dos Estados Unidos, vai ciceronear senadores. Tem tudo para não dar nada. Tem tudo para não acontecer nada. Tem tudo para não acontecer nada. Aí você sai, né? Para o Metrópolis. Andresa Matais deve estar gostando nessa nova era. Ela aí que foi com tudo pago para Lisboa, né, fazer propaganda, fingindo, né, imparcialidade em relatar o Gilmar Palusa. Agora ela faz a mesma coisa para falar do XP Palusa. Brasília fala em axé e as empresas em IA. O que eu vi na XP Palusa? Mais uma peça de propaganda. Um indicativo de que o governo Lula já é página virada é que nenhum ministro petista estava presente. Isso é sintomático, e não foi por falta de convite. Na prática, ninguém ali vai esperar sentado. O Geraldo Alckmin resolveu o tarifaço, já está todo mundo pronto para isso. Se não vier, próximo assunto. Se vier, as consequências já estão precificadas, até porque todo mundo sabe que ninguém vai para... até todo mundo sabe que ninguém para a China, né? Pode Trump escrever em caixa alta. Pô, a China deu uma regada com força, viu? E eu acho que a própria Globo noticiou que o Brasil nunca exportou tão pouco para a China como no presente momento. Né? Diferentemente do Brasil, a China ela vem tentando obter novos fornecedores porque ela não quer ficar dependente de ninguém. Mas essas pessoas não produzem nada. São um bando de especuladores rentistas em sua grande... Não, deve ter um outro aí que tem uma empresa de alguma coisa. Mas uma parte de um rentista aí, especulador, que acha que tá fazendo alguma coisa, comprando papéis. Ele compra papéis. Pessoalmente, todo mundo tem opinião sobre a política. E a opinião majoritária é que o governo Lula 13 é decepcionante. Eles gostam mesmo é do Milei. E por quê?
Por que eles gostam do Milei? Porque Milei tem a coragem de implementar medidas impopulares. O que é medida impopular, gente? É lascar com sua vida. É isso que a Faria Lima quer. Se a Faria Lima puder tirar o SUS, ele vai tirar. Se a Faria Lima puder cobrar mensalidade de escola pública, vai cobrar. O que eles puderem tirar de vocês, eles vão tirar. Bando de desalmado. Estou sendo extremista, estou, porque eu não tenho mais nenhuma paciência com essa turma. Enquanto em Brasília se discute a criação do Dia do Axé, anistia para Bolsonaro, os cargos de Alcolumbre, ou o que se pode ou não postar nas redes sociais, ignorando o real debate sobre os algoritmos, quem move a economia está preocupado com infraestrutura, os avanços da inteligência artificial e investimentos em criptomoedas. Quem entender esse discurso leva 2026. Oi? Quem entender esse discurso, então, assim, toda essa massa de pessoas de direita, né, que apoiam Bolsonaro, eles não estão nem aí. Então, assim, fale algo que ninguém se importa, mas que é importante na cabeça da Andresa Matais que vai dar certo. É por isso que eu não sirvo, velho. É por isso que eu não vou ser rico na vida. Eu não consigo me vender esse ponto. Ah, vai me pagar uma viagem aí pra São Paulo, pra eu ver o que tá acontecendo. E eu escrever uma bosta como eu não vou, velho. Eu não nasci pra ser rico. Não nasci. Tarifa de 50% afasta estrangeiro da B3, que deve ter o pior julho em 4 anos. Mas tá tudo de boa. Tá tudo precificado, porque os otários vão tomar na cabeça, né? Chapéu de otário é marreta. Já quem vive aí de título da dívida, IPCA mais 8%, tá nem aí pra nada. A avaliação que os Estados Unidos politizaram a questão, isso pode dificultar as negociações. Vai. Vocês, na verdade, vocês sabem, então, que tem uma questão política. Vocês não falam porque vocês, não sei, talvez esse pessoal chegue em casa, não sei, talvez eles fiquem, não sei, né, procurando vídeo de vendo gente presa. Talvez o que deixe eles felizes, né? Olha, o pessoal foi preso, né? Fazer uma pesquisa, ver quanto ano de cadeia o pessoal tá tomando. Talvez eles gostem mesmo de ver o pessoal se dando mal. Talvez sejam masoquistas. A Renato diz, né? Julho de 2025 está prestes a se tornar o pior mês em 4 anos para a B3. E isso escancara que o problema não é comercial, não é apenas a tarifa em si, o problema é a ausência de horizonte institucional. A narrativa tenta empurrar a culpa para os Estados Unidos, como se tivessem politizado o tema, mas a carta enviada pelo governo Trump deixou claros os motivos da medida tarifária. Não houve surpresa, não houve improviso, houve um aviso formal. Chama isso de politização, é uma forma de esconder o essencial. O problema está em Brasília, não está em Washington. Juros elevados preocupam mais do que a tarifa Trump, né? Diz a FIT. O que está acontecendo é uma tentativa de tratar como normal o que é completamente anormal. Não é normal tomar 50% na cabeça, quando os outros países estavam tomando 30% e caiu para 15%. Tentam reduzir uma crise grave de credibilidade institucional a um simples detalhe técnico nos modelos de risco. A FIT afirma que o impacto das tarifas é limitado, já que muitas empresas têm dívida em real e exposição moderada aos Estados Unidos. Mas essa leitura ignora completamente o peso simbólico e o precedente geopolítico dessa medida. O Brasil vai receber tarifas de 50%, não por dumping ou por prática de comércio ilegal, mas por causa do colapso institucional dentro do próprio país. O governo americano levou uma carta com condições claras para evitar esse cenário e o Brasil simplesmente ignorou. Enquanto isso, o empresariado continua calado, fingindo que a saída está em contratar lobby em Washington, quando o verdadeiro problema está no Congresso Nacional. Taxar essa situação como algo menos preocupante do que a taxa de juros é o mesmo que fazer conta de padaria enquanto o prédio pega fogo. A crise institucional já chegou ao comércio exterior e a resposta da FIT, focando apenas na Selic, mostra como o mercado ainda tenta fugir da realidade usando planilhas. O Brasil pode ser o primeiro país do G20 a sofrer sanções comerciais por falta de estabilidade institucional. E mesmo assim, o mercado trata isso como se fosse só mais uma variável no Excel. Com tarifaça iminente, empresários vão aos Estados Unidos com a prioridade. E mais uma vez ele reforça. A carta com passo a passo já foi enviada, tá tudo ali. Mas parece que o problema não é falta de leitura, né? Falta de informação, é falta de leitura. E o pior é continuar achando que isso se resolve em Washington, quando o problema está em Brasília. A crise é institucional. E aí, para terminar o vídeo de hoje, tinha mais coisa, mas tentar fazer um vídeo com em torno de 1 hora.
finalmente, um economista, que antes de ser economista é ser humano. Porque tá difícil encontrar algo assim, viu? Tá difícil encontrar uma pessoa da área econômica como Adolfo Saxida. Sobre as tarifas de Trump, acredito que essa é a chance de ouro para pacificarmos o Brasil. Aqui não se trata de ceder ou diminuir a nossa soberania, mas de aproveitarmos o momento para uma reflexão simples. O Brasil caminha rumo à pacificação ou rumo à confusão? Os inquéritos sigilosos e sem fim têm fortalecido ou enfraquecido a nossa democracia? Uma anistia ampla e restrita e o fim do inquérito do fim do mundo é o bastante para retomarmos a pacificação do país. E, além disso, para evitarmos as tarifas americanas. Esse é o momento dos grandes estadistas brilharem. Em vez de irem aos Estados Unidos negociarem, devemos ir a Brasília e ao Supremo num grande movimento de pacificação nacional. Encerrarmos os inquéritos do fim do mundo e aprovarmos a anistia. O Brasil precisa de paz, basta de tumultos e perseguições que só prejudicam o nosso povo. Infelizmente, a XP não chamou Adolfo Saxida para palestrar. Ele não é um governador democrático. O Adolfo Saxida não está boletando na IVE, né? Uma asset focada em fundo verde, mercado de carbono, transição energética, como outras estrelinhas da equipe econômica do governo Bolsonaro. O Adolfo Saxida, sei lá, tá lá isolado, né? É o único nome aí da equipe econômica do governo Bolsonaro que ao longo desses anos deu a cara a tapa em diversos momentos, rebatendo coisas, né? Mostrando que, além dos números e do próprio bolso, tem um coração que bate aí dentro dessa caixa torácica. Quando o Bolsonaro voltar em 2027, como é que Saxida tem espaço, sabe? A gente ter assim, um ser humano, realmente assim, né? Uma pessoa que é ser humano, você vê, cara, esse cara é ser humano. Esse é ser humano. Esse aqui não tá pensando em boletar, não. Esse realmente consegue entender o que se passa nesse país. O que o Saxida tá falando, na minha concepção, é o óbvio. Mas a gente vive num mundo tão porco, tão podre, que até os aliados de primeira hora, pessoas que foram eleitas graças a Bolsonaro, viram as costas. Não são traidores, mas viram as costas com força. E aí quando você vê uma coisa dessa, você tem que bater palmas. Você tem que falar, caraca, velho, eu tô emocionado com isso. Obrigado, Saxida. Obrigado de coração. E ele não se contentou só com isso, não. Ele ainda gravou um vídeo. Pra falar. Ah, que custa, bicho. Que custa. Ah, uma coisa que eu não vou comentar no vídeo hoje por causa do horário. Vou comentar super rápido. Super rápido. Poxa, porque eu já não comentei sobre o depoimento do Felipe Martins. Ontem. Mas o depoimento vai pro Atlas. Prometo. Prometo não, vai mesmo. Não tem nem o que prometer. Já tá separado. O mistério do CBP aponta para lawfare. A Maria Anastácia O'Grady, do Wall Street Journal, ela escreveu um texto comentando aí sobre o caso do Felipe Martins, que ela faz de forma bem clara, né? Que, cara, tem algo errado aí na questão da alfândega. E ela fala do documento falso do Felipe Martins. Ela fala com todas as letras que, cara, ele embarcou no Brasil, né? Lá para Curitiba. Tava lá o cartãozinho. Isso aí comprova que ele não tinha como ter entrado nos Estados Unidos, porque ele não tem como estar em dois locais ao mesmo tempo. Quando esses fatos foram levados ao conhecimento do Departamento de Segurança Interna, este concordou que o Felipe Martins não poderia, né, enfim, estar em dois locais. Em junho de 24, o departamento removeu um registro de entrada incorreto. Este mês, ele reapareceu repetidamente no site do CBP de Orlando. Então, assim, alguém reinseriu o Felipe Martins. A verdade importa para o Felipe, pois ele está sendo investigado no Brasil pelo ministro. Como não há registro brasileiro da cidade de Martins do Brasil, conforme exigido por lei, o ministro afirma que a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, conforme alegado pelo CBP, demonstra que ele saiu do país às escondidas e poderia fazê-lo novamente, mesmo com documentos dos Estados Unidos lá, com disclaimer. Este documento não tem valor oficial para ser utilizado, né? É só uma sinalização. A justiça brasileira não importa. O ministro tem usado falsas alegações do CBP para rotular Felipe Martins como risco de fuga. Naturalmente, os advogados do Felipe querem que o registro seja corrigido. Eles também querem saber quem criou as entradas fantasmas e quando
A CBP se recusa a compartilhar essa informação. Por razões de segurança nacional dos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Nacional também deveria querer saber. Não há nenhuma motivação americana óbvia para inventar uma viagem de Martins quando ela não aconteceu, mas alguém trabalhando dentro do CBP em nome de interesses políticos brasileiros opostos ao de Bolsonaro teria uma motivação. Com poucas evidências para sustentar a sua teoria de que Bolsonaro estaria tramando um golpe contra Lula, o ministro está se apoiando em acordos de delação para construir o seu caso. As coisas não estão indo bem, em áudio vazado em março, a principal testemunha que é o Cid, enfim, né, fala de coerção. Quando acusado por críticos de ações autoritárias, o ministro diz que está defendendo a democracia brasileira. E o Leonardo Coutinho fala o seguinte: quando a Casa Branca perceber que os sistemas de imigração dos Estados Unidos foram manipulados para ajudar a justificar a prisão de uma pessoa inocente no Brasil, descobrirá uma falha nos mecanismos de segurança que ameaça todos os Estados Unidos. Tenho certeza de que qualquer pessoa envolvida na fraude será processada por falsificação e por ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, que não é bobagem do lado de lá. Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa membro do canal, tem um Tony Faleu, tem um Patreon na inscrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Enfim, tem muita coisa para comentar, tinha muita coisa, ainda tinha coisa nesse tempo que eu nem comentei. O editorial de hoje do Estadão, falando aí do isolamento, do bolsonarismo no Congresso. Vamos ver o que a semana nos reserva. Assim como vocês, sigo com nível de ansiedade nas alturas, não preciso explicar por quê, mas Deus, que o teu tempo seja logo, que o tempo de Deus seja logo. Deus, teu tempo aí, seja hoje, quem sabe, né? Amém, amém, né? Sem querer mandar na ordem do dia, mas vamos nessa, né? Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui.